Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nossa live de hoje, que está começando. E hoje nós vamos falar sobre produtividade, sobre como ser mais produtiva. Eu vou te dar 5 dicas muito preciosas que vão fazer a diferença na sua vida. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse essa live com seus amigos, na sua timeline, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo que pode ser útil para todos nós, afinal de contas, quem é que não quer ser produtivo? E eu estou aqui com o meu celular em mãos para que eu também possa compartilhar esse conteúdo aqui. E deixa eu ver como a gente faz para compartilhar. Eu sempre levo um tempinho aqui para compartilhar, mas daqui a pouco eu consigo fazer isso. E aí eu quero, então, te pedir para que... Olá, Ednilson, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu só estou aqui fazendo um movimento de compartilhar, que geralmente aparece direto na minha timeline. Bom, enfim, se não aparecer, daqui a pouco vem e aí eu consigo fazer isso já já. Eu vou de vez em quando olhar aqui para que eu consiga fazer essa transmissão, para colocar lá na minha página também. Acho que pronto, voltou aqui o nosso foco. Enfim, então vamos lá falar sobre... Paulo, querido, muito bem-vindo, que bom que você está aí, que saudade de você, um beijo grande. Bom, hoje nós vamos aqui conversar, e Paulo, você pode ficar comigo e até me ajudar nesse assunto, porque eu sei que você sabe bastante desse assunto, de como ser mais produtivo. Bem, quero me apresentar, claro, se você que está aí me acompanhando e ainda não me conhece, ou também para as pessoas que me conhecem, eu sou a Carolina Salles, e eu ajudo as pessoas a serem mais livres, mais felizes, mais leves, a viver a vida que desejam. Eu faço isso usando a psicologia e o coaching. E justamente usando várias estratégias aí do coaching, é que hoje nós vamos adentrar esse nosso tema, falando de produtividade. Quem é que não quer ser mais produtivo, não é? Argeu, Alcir... Uau, hoje tem vários homens aqui, que coisa boa! Muito bom! Como que faz? Aliás, antes até, né, da gente saber como é que a gente pode ser mais produtivo, bacana a gente compreender por que às vezes a gente é tão improdutivo. O que acontece que às vezes a gente tem uma meta, sabe o que quer fazer e deixa de fazer. E acaba o dia, aliás, você fala, nossa, hoje eu tinha de novo aquilo para fazer e eu não fiz. Ou então, quando você tem muitas pequenas atividades, mas parece que aquilo não rende, parece que a sua mente voa. Por que será que às vezes a gente é tão improdutivo? Bem, nos dias de hoje, é até muito fácil a gente ser improdutivo. Por que é muito fácil, gente? Porque tem uma coisa chamada celular, sabe? Que nos acompanha o tempo inteiro. Então, a gente tem o WhatsApp, que o tempo todo chega mensagem, a gente olha as redes sociais, a qualquer momento, a qualquer tempo, a gente pode acessar o mundo e falar com qualquer pessoa que a gente tenha na nossa rede de relacionamentos. E isso, seguramente, é um dos grandes motivadores de roubo da nossa produtividade. Claro que não é só esse não é o único vilão, mas seguramente ele é um grande vilão. E por que ele é um grande vilão? Porque a gente tem vontade. Sabe o que acontece? Hoje, aquilo que não é urgente se tornou um pouco urgente, porque chegou uma mensagem, a gente logo quer responder. Isso pode ser um grande vilão para a produtividade, porque para ser produtivo, há que estabelecer prioridade. Mas disso a gente vai falar daqui a pouquinho. Primeiro eu quero aqui, uau, que bacana, deixa eu só dar um oi para Sheila Paiva, para o Jean, para a Tati, um beijo, minha querida Thalita, o Jason. Uau, hoje estamos aqui com várias pessoas, deixem seus comentários. Você é uma pessoa produtiva? Como você avalia o seu dia? Você consegue definir uma atividade e realmente fazê-la até o fim, tranquilamente? Como é que isso acontece aí no seu dia a dia? Conta para mim. E daqui a pouco eu vou dar essas 5 dicas. Então, como eu estou dizendo antes, nós estamos entendendo por que a gente às vezes fica tão improdutivo.
Eu disse de um vilão, que é o celular, que a gente tem hoje, mas a gente tem outros vilões. Um outro vilão é, por exemplo, sabe quando a gente está numa situação de conflito? Tem algo para resolver, mas não resolve? E aquilo fica na nossa cabeça o tempo todo. Sabe que ontem mesmo eu estava com uma pessoa e essa pessoa está com um ente querido hospitalizado e ela estava dizendo, nossa, como está desafiador eu ter foco, me concentrar realmente e fazer todas as atividades do meu trabalho. Como é um desafio, neste momento, eu ser produtiva no meu trabalho, porque toda hora me vem preocupação, será que a pessoa vai sobreviver, não vai, é uma situação bastante delicada, enfim. E quando a gente tem preocupações, quando a gente tem conflitos, quando a gente tem um foco de atenção, esse é também um outro ladrão da produtividade. Porque, claro, nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, nós temos mesmo preocupações. E como resolvê-las ou como impedir que elas tomem a nossa produtividade, elas tomem o nosso foco. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou também dar uma dica daqui a pouquinho de como que a gente faz isso. Eu falei de um ladrão que é a internet, de um outro ladrão que são os nossos conflitos, e é muito comum a gente procrastinar. Você sabe o que é o procrastinar, essa palavrinha comprida aí? Essa palavrinha significa empurrar com a barriga, sabe? Aquilo que a gente vai empurrando com a barriga, que a gente também sabe que é importante fazer, sabe que é uma prioridade, mas a gente vai deixando, vai colocando outras coisas na frente. E quando a gente vê, aquilo se foi. Sabe que eu mesma, eu estava procrastinando uma atividade muito importante. E aí hoje, quando eu cheguei aqui no consultório, eu falei assim, chega, sem procrastinação. E aí eu fiz algo, e alguma das dicas que eu vou dar aqui para vocês, eu já usei hoje de manhã, porque eu tomei uma decisão e eu falei, eu vou tirar isso da frente o quanto antes, porque eu quero, tenho um objetivo que eu vou alcançar a hora que eu fizer isso. E aí, então, obviamente, eu deixei o celular de lado, para que eu pudesse me concentrar bastante naquilo que era o meu foco, naquilo que era o meu desejo. Só que isso, eu estava procrastinando já desde sexta-feira. Eu procrastinei na sexta, eu procrastinei sábado e domingo, não, mas eu procrastinei na segunda também, e hoje quase eu procrastino novamente. Mas eu tomei uma decisão. E a hora que eu tomei uma decisão, então eu tive as minhas ações para ser menos improdutiva, ou melhor, para ser mais produtiva. Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta do Alcir. Primeiro fazemos o que gostamos, depois o que é fácil, por fim o que precisamos. É verdade, você tem toda a razão. É bem isso mesmo, né? A procrastinação, aliás, é muito isso, né? A gente sabe que tem dois grandes motivadores humanos. Evitar a dor e buscar o prazer. E normalmente a gente evita muito a dor. E por que a gente procrastina tanto? Porque às vezes alguma atividade que a gente tem para fazer, ela não é tão fácil, ela solicita algo de nós, ela solicita às vezes que a gente saia da nossa zona de conforto. Então ela solicita que a gente pare de evitar aquela dorzinha, né, aquele desconforto, por exemplo, isso é muito comum para quem trabalha, por exemplo, com vendas e tem algumas questões com venda, então vai procrastinando, empurrando com a barriga, de ligar para o cliente, de tomar realmente aquela atitude que vai fazer a diferença. Ai, mas e se, o que vão pensar de mim? E se falarem isso? E se falarem aquilo? Então eu vou procrastinando em função do medo de ser julgado, por exemplo. Então é muito comum, este é um outro vilão, né? Quando a gente evita muito a dor, muitas vezes a gente deixa de ser produtivo, porque para ser produtivo, em algumas ocasiões, em algumas situações, solicita que a gente saia da nossa zoninha de conforto e enfrente algum desafio, ou alguma dor, ou algum desconforto. E é por isso que às vezes fica mais fácil ser produtivo, mas é mais fácil, mas não leva a gente para onde a gente quer, não é? E se eu estou aqui com o meu compromisso de te ajudar a caminhar para onde você quer ir, eu quero aqui te contar e te dar realmente
algumas dicas que podem fazer a diferença na sua vida, de você, de fato, tomar uma atitude e começar a ter resultados mais interessantes, porque certamente se você tem os resultados mais interessantes, isso te traz uma sensação maior de realização, de leveza, de compromisso com você mesmo e de satisfação. Enfim, é bom demais quando a gente tem algo para cumprir e a gente finaliza aquilo. Aquela sensação é muito gostosa, é ou não é? Fala a verdade. Por mais desafiadora que seja, e é muito comum, inclusive, depois a gente falar assim, nossa, era só isso. Não é verdade? Bom, mas então vamos lá para as nossas dicas, agora que a gente já sabe aí de alguns vilões, não só recapitulando, a gente tem um vilão que é o celular, um vilão que são os conflitos, a gente tem a procrastinação, que normalmente a gente vai empurrando com a barriga. E por que a procrastinação acontece? Porque muitas vezes a gente está evitando uma dor, um desconforto que é necessário a hora que a gente sai da nossa zoninha aqui de conforto e toma uma atitude, né? Então, como é que a gente combate tudo isso? Como é que a gente faz para mudar esse cenário? E antes de dizer como a gente muda esse cenário, quero mandar um beijo aqui também para a Márcia, querida, o Flavinho, da Record, que bacana, Clodoaldo também, que tem um tempão que eu não vejo, não nos falamos, Tati, Marilda, a Tiedinha, um beijo para todos vocês que estão aí. Escrevam seus comentários aí a respeito da produtividade. Você se acha uma pessoa produtiva? Ai, claro, gente, compartilha também aí, eu falei isso no início da nossa live, eu vou repetir, compartilha esta live na sua timeline para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Acho que vai ser bem bacana, porque produtividade é algo que hoje muita gente está buscando, né? Como é bom quando a gente tem um dia em que a gente consegue fazer exatamente o que a gente se propõe fazer, é ou não é? Bom, então vamos lá para as nossas dicas preciosas de como que a gente pode tornar o nosso dia mais produtivo. Uma primeira dica, eu já fui aqui dizendo para vocês que eu estava contando há pouco que eu mesma estava procrastinando desde sexta-feira uma atividade que eu já tinha definido que eu ia fazer. Ela já estava certa, eu já tinha me organizado para isso e eu não fiz na sexta-feira, eu não fiz ontem e hoje eu estava quase deixando ela para lá de novo. E aí o que me fez tomar a decisão de fazer? Eu pensei o seguinte, duas perguntas básicas. Qual é a dor que eu estou evitando para fazer isso? E aí eu falei, puxa vida, qual é a dor que eu estou evitando para ligar para quem eu tenho que ligar e conversar com quem eu tenho que conversar? Nossa, eu já sei o que é. Puxa vida, eu não sei se essa pessoa vai, o que ela vai achar do que eu estou dizendo, eu vou me posicionar, será que vai ser bacana, não vai? Eu falei, puxa, e o que de pior pode acontecer? Bom, o que de pior pode acontecer é a gente conversar sobre isso e, enfim, e chegarmos numa solução ou fazermos algum acordo. O que eu fiz aqui? Eu fui enfrentar o motivo pelo qual eu estava evitando. Qual era a dor pela qual eu estava deixando de ser produtiva numa atividade que eu já tinha me colocado. E a hora que eu entendi qual era a minha dor, qual era o meu desafio, foi muito mais fácil encontrar uma solução para esse desafio e aí então fazer essa atividade. Então a primeira coisa é você se perguntar qual é a dor que eu estou evitando aqui e verificar se você está evitando alguma dor. Isso eu estou falando, claro, de um ponto de vista mais emocional. Agora eu vou te dar uma outra dica que é de um ponto de vista mais prático. Tem uma dica que é muito conhecida de produtividade, que é a gente listar todas as atividades que a gente tem para fazer. Sejam as atividades do dia, ou as atividades da semana, ou até mesmo as atividades do mês, se você quiser fazer uma programação maior. Mas você pode começar aí por uma programação do seu dia e listar todas as atividades que você faz no seu dia, no dia a dia comum, na sua rotina. Como ela é? Depois de listar, e listar mesmo, desde escovar o dente, comer, dirigir, se deslocar, e as atividades que você faz no trabalho, ou mesmo se você quiser fazer como um bloco e focar o seu trabalho, você lista todas as atividades que você tem para fazer. E a hora que você tem essas atividades listadas num papel,
fica mais fácil de você começar a agrupar as atividades que têm a ver. Porque é comum a gente se dispersar com atividades. Sabe uma coisa comum? Eu começo a fazer algo e vou por uma outra atividade e depois volto para essa. Ou, quer ver uma coisa interessante no agrupar tarefas? Contas a pagar. Então, sei lá, é dia de pagar contas. E aí eu pago umas 2 contas de manhã, umas 3 contas à tarde. Não, eu vou agrupar, juntar, e eu só vou abrir o aplicativo do banco a hora que todas as contas estiverem na minha mão, para que eu possa, uma única vez, entrar no aplicativo e pagar aquela conta. Por exemplo, se eu tenho que passar em 2 ou 3 lugares, eu posso previamente, né, se eu tenho isso organizado, eu posso previamente verificar qual é o trajeto mais interessante para que eu possa passar pelos 3 lugares. Quer dizer, isso sim, e quando a gente lista, é possível a gente fazer um planejamento, uma organização do nosso dia. E, gente, isso faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. A gente ter clareza de quais são as atividades que a gente tem para fazer naquele dia. Como que a gente vai agrupá-las, né, em termos de, né, o que vem primeiro, como é que a gente vai, se for um deslocamento, como a gente faz, ou como a gente pode juntar tarefas que são similares, então a gente vai aproximar, fazer um agrupamento mesmo. Quando a gente tem a clareza de todas as atividades que a gente tem para fazer, e a gente tem tarefas agrupadas, a gente ganha um bom tempo no nosso dia. Sabe por quê, gente? É o seguinte, a gente não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Parece que a gente faz, mas a gente não faz. Quer ver um exemplo para ficar bem claro? Eu gosto de fazer uma analogia com um computador. Quando você está com várias telas abertas no computador, para que você vá para uma outra tela, a anterior tem que ser fechada. Ou seja, e não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Dá a impressão que faz, porque parece que a gente faz tão rápido, mas a gente não faz exatamente 2 coisas ao mesmo tempo. A gente se desliga um pouquinho de uma para ir fazer outra. E é como se fosse, quer ver, vamos fazer uma conta assim, bem grosseira, quase uma metáfora mesmo. Não é uma conta real, mas vamos imaginar que a gente está com 100% de atenção em algo. E aí eu começo a fazer 2 coisas. Isso significa que metade da minha atenção está em uma, metade da minha atenção está em outra. Mas não é bem a metade, porque uma parte da minha atenção vai para gerenciar essas 2. Então não é que eu estou com 50 e 50, já diminuiu um pouquinho mais porque tem um pedacinho para gerenciar. Se eu faço 3 coisas ao mesmo tempo, eu estou com uma atenção aqui, outra atenção lá, e aí eu tenho mais um pedaço de atenção para poder gerenciar 3 atividades. Então, veja, quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, nós acabamos sendo menos improdutivos, porque o nosso cérebro precisa, mesmo que seja por uma fração de segundos, ir para um outro comando, e administrar essas atividades todas. Então, quando a gente faz essa dica de listar as atividades e agrupar atividades, isso facilita para que a gente tenha uma organização no nosso dia, um planejamento no nosso dia. Então, listar e agrupar. Essa é a dica número 2. Então, primeiro é saber qual é a dor que eu estou evitando. Segundo, é saber qual listar e agrupar. Terceira dica, gente, fazer blocos ininterruptos de atividades. O que são esses blocos? Deixa eu mandar aqui um beijo para Silma, para Catiana, para Mi, linda Mi, que estava cantando no sábado, um beijo bem grande. A Tati aqui também, uau, bacana. Então, a gente está aqui na nossa terceira dica, que é a gente fazer blocos ininterruptos. O que são esses blocos ininterruptos? Quando a gente já escreveu as atividades, já agrupou, a gente pode, eu sei que às vezes é complexo, principalmente assim para as mulheres, quando estão em casa, isso é bastante complexo, mas talvez no ambiente de trabalho isso seja mais fácil da gente fazer. Blocos ininterruptos significa a gente juntar, né, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, em que a gente vai deixar o celular de lado, a gente, se possível, vai avisar as pessoas ao redor que nesse momento, nesses 40 minutos ou 50 minutos, nós vamos focar somente aquilo que nós estamos fazendo.
é a gente se blindar um pouco, e aí entra uma outra dica, né? Porque para que os blocos ininterruptos aconteçam, é importante que a gente tome uma decisão, ou melhor, que a gente decida uma única vez. De que maneira? Eu decido uma única vez não ser interrompido. Como que eu faço isso? Avisando as pessoas, deixando o celular de lado, fechando as janelas inúmeras do computador, fechando o WhatsApp. Então, quando eu faço isso, eu decido uma única vez. Por que decido uma única vez? Porque cada vez que eu estou num bloco, fazendo a minha atividade, e eu tenho que parar para dizer um não para a mensagem que chegou aqui, e eu digo assim, eu não vou olhar agora, eu não vou olhar agora, eu não vou olhar agora. Quando eu faço esse movimento de eu não vou olhar agora, eu estou dizendo várias vezes não, várias vezes não. Eu estou interrompendo, eu não estou fazendo um bloco ininterrupto, eu estou interrompendo. Então, quando a gente decide uma única vez, e aí a gente se blinda, avisando realmente as pessoas, deixando o celular, se possível, até mais distante da gente, para que a gente se organize e coloque toda a nossa atenção naquele bloco ininterrupto. E não são blocos longuíssimos, blocos de 5 horas, 6 horas. Faça blocos curtos. Vem aí uma próxima dica. Uma dica interessante é do 60-60-30, né? O que é o 60-60-30? Você faz os primeiros 60 minutos, depois os outros 60 e depois para 30. Mas nesses 60 minutos você faz 60, ou você pode fazer 55 ou 50 e parar 5 ou 10 minutinhos. Aí você faz de novo mais 50 e para 5 ou 10 minutinhos. E depois você faz um intervalo maior de uns 30 minutinhos. Você faz 60, 60, 30, 60, 60, 30. Por quê? A nossa cabeça é importante, nosso cérebro, ele precisa mudar um pouquinho o foco depois de um tempo, para que ele se oxigene, né, para que a gente traga novas percepções, novos insights, para que a gente dê para o cérebro mais possibilidades de ter novas percepções, novos insights. E como é que a gente faz isso? Nossa, eu já vou para a sexta dica, gente. Vai dar mais do que 5. A outra dica é a gente fazer cortes limpos. Então, a gente faz esses blocos do 60, 60, 30 e a gente coloca cortes limpos, desculpa. Blocos ininterruptos, uma única decisão. E aí a gente faz os 60, 60, 30. Acho que vou parar por aqui. Nossa, tem mais um monte de dica. Não sei se eu vou conseguir dar todas. Mas enfim, se eu não der todas, a gente pode fazer uma próxima live em que eu conte mais dicas de produtividade. Aqui, esse é um tema bem legal, bem interessante. E, enfim, então a gente faz uma outra dica. E claro, aqui o nosso objetivo é somente que você tenha alguns insights, algumas percepções, né, a respeito da produtividade, de como você pode usar melhor o seu dia, mas não só sobre isso, de como você pode viver melhor e alcançar realmente os seus objetivos, os seus desejos, enfim. E a gente tem um trabalho, inclusive, mais longo que eu faço, né, em grupos, com mulheres, também no consultório, de um jeito individualizado, em que eu ajudo realmente as pessoas a tornarem a vida mais produtiva, verdadeiramente a realizar mais os desejos, os sonhos, né? E deixar a vida mais produtiva faz parte da gente realizar mais os nossos sonhos, os nossos desejos e viver a vida que a gente merece viver. Então, se você também tiver interesse, no final você pode deixar aí um contato que a gente, eu ou alguém da minha equipe, a gente entra em contato para você para te contar como a gente também trabalha isso de um jeito individualizado ou nos grupos, e para que a gente possa aprofundar nesse assunto. Mas com certeza, se você usar essas dicas que eu estou te dando aqui, certamente você já vai ter um resultado bem legal, bem interessante. Então, a gente estava falando lá, né, dos 60, 60, 30, e eu estava dizendo dos cortes limpos. Cortes limpos, gente, significa o seguinte, deixa eu ver como é que eu vou... Bom, para isso, solicita que eu dê uma pequena explicação aqui. Vamos lá. A gente tem vários canais no qual a gente funciona. A gente tem um canal mais visual, mais auditivo, mais sinestésico. E a gente também tem... porque eu não queria tanto entrar nesse assunto. Deixa eu ver como a gente... Já sei, vou falar isso de um jeito, porque esse pode ser um assunto para uma outra live.
É o seguinte, imagina que você está fazendo uma atividade mais física, ou uma atividade mais intelectual, ou uma atividade mais emocional. Acho que se a gente dividir desse jeito, vai ser mais fácil para você compreender. Então, se você está fazendo uma atividade física, e você vai fazer blocos ininterruptos. Então, você está fazendo lá 50 minutos de atividade física. Você finalizou, é interessante você fazer um corte limpo. O que é um corte limpo? Você pausa e faz uma outra atividade que não seja da física, mas que seja de ordem intelectual ou emocional. O que a gente chama aqui de ordem intelectual ou emocional? Por exemplo, de ordem emocional, você vai ouvir uma música, ou você vai conversar com alguém que você gosta, você vai fazer algo para as emoções, você vai cuidar um pouquinho das emoções. E depois você volta para aquela atividade. Claro que a atividade física nem sempre a gente faz muito tempo mais do que 50 minutos, mas para pessoas que treinam, enfim, alta performance, que eu sei que tem um tempinho maior, isso pode ser interessante. Ou para quem faz uma atividade intelectual. Então, você está fazendo uma atividade intelectual num bloco de 60, 60, 30. Quando você terminou, né, os primeiros 60, eles significam 50 de atividade e 10 de descanso, ou 55 de atividade e 5 de descanso. E nesses 5 de descanso, ou 10 de descanso, como você achar que fica mais adequado para você, para o seu metabolismo, para o seu funcionamento, você pode inclusive testar para ver o que funciona mais, você faz um corte limpo. Isso significa que se você está fazendo uma atividade intelectual, você passará a fazer uma atividade física, por exemplo, um alongamento, por exemplo, o exercício de respiração, ou simplesmente espreguiçar um pouco, andar, né, se movimentar, movimentar o corpo. E o fato de você sair da atividade intelectual e ir, por exemplo, para a atividade física, você fez ali um corte. Naquele momento, esse corte é importante. Essa mudança é importante. Por quê? Porque o teu cérebro estava funcionando no modo intelectual e é como se... Acho que voltamos aqui, fizemos uma pequena interrupção. Você vai dar para ele um outro estímulo e esse outro estímulo vai ajudar para que, quando você volte novamente à sua atividade intelectual, o seu cérebro já esteja descansado e, novamente, ele possa se concentrar na atividade que você vai fazer, certo? Deixa eu olhar aqui que a gente tem vários comentários. Uau, Paulo, um beijo grande, muita saudade de você também. Alessandra Grace. Alessandra, você pode ouvir depois, vai ficar gravado aqui, depois eu disponibilizo, você pode ouvir a live todinha, vai ser um prazer. A Silma, que bom, Silma, que isso é útil para você. Exatamente, Mi, visual, auditivo, sinestésico, exato, é muito legal para a gente trabalhar com música, com arte, a gente saber que a gente funciona em todos esses canais. Eu acho que esse pode ser, inclusive, um outro tema para uma live em breve, para a gente falar aí dos canais em que a gente funciona. E eu ia falar de produtividade por esse ramo, mas aí precisaria dar uma explicação que a gente aqui hoje não tem esse tempo para explicar, então por isso eu decidi fazer o nosso caminho aí para a gente falar mais, que acho que fica bem fácil da gente entender quando a gente está fazendo uma atividade de ordem emocional, mais afetiva, que pode ser um canto, ouvir uma música, quando a gente está fazendo uma atividade de ordem mais física, como uma corrida, uma atividade física mesmo, né, um boxe, enfim, não sei o que é que você faz aí de atividade física, e quando a gente está fazendo uma atividade de ordem intelectual. Então dá para a gente separar e pensar que a gente pode fazer um corte limpo, né? O que a gente chama de corte limpo é isso, a gente interrompe o setor da atividade que a gente está fazendo, se ele é físico, a gente vai para um intelectual, se ele é intelectual, a gente pode ir para um emocional ou para um físico, e aí a gente retoma no próximo bloco do nosso 60, 60, 30, no nosso próximo bloco de 60, a gente retoma aquela atividade que a gente estava fazendo anteriormente. Então, eu dei aqui, né, só para ficar claro, um exemplo do intelectual. Você está fazendo uma atividade de ordem intelectual, você vai executando o seu trabalho no computador, fazendo uma planilha, enfim. Então, 50 minutos ali, ou 55 minutos, você faz 5 minutos de pausa. Nesses 5 minutos, você muda o estímulo de intelectual para físico ou para emocional. Fazer um alongamento, levantar um pouquinho, ir ao banheiro,
beber água, gente. Essa é uma outra dica fortíssima e muito, muito boa para a gente se manter hidratado. E quando a gente mantém hidratado, a gente também fica mais produtivo. Então, essa é uma outra dica de produtividade. Gente, eu ia falar de 5, eu já falei 7 dicas de produtividade. Uau, e esse assunto, gente, tem mais um monte. Eu deixei de falar várias aqui. Eu selecionei várias, mas a gente tem aí o nosso tempo, que a gente já está chegando ao fim. Na verdade, a gente já passou, porque a gente faz 30 minutos aqui de live, mas ele fica para uma próxima. Então, para a gente fazer um fechamento aí, vamos ver se eu me lembro de todas elas. A primeira é a gente identificar o que é que a gente está evitando, e aí a gente encontrar uma maneira de lidar com aquilo que a gente está evitando, certo? Segunda é a gente listar todas as atividades e agrupar as atividades para que a gente, olhando todas as atividades ali que a gente tem para fazer, fique mais fácil a gente juntar aquelas que são relacionadas, né? Uma outra é fazer o bloco ininterrupto, a gente fazer realmente blocos em que a gente deixa os estímulos um pouco mais distante e a gente faz realmente, né, se organiza para naquele bloco a gente não ter interrupção. E junto com isso tem o decidir uma única vez, que é a gente avisar realmente as pessoas ao redor que naquele momento a gente vai ficar focada numa única atividade, e a gente desliga o celular, fecha as abas do computador, faz um bloco ininterrupto. E aí a gente tem o 60-60-30, falando em blocos ininterruptos. Uma sugestão é fazer 60-60-30, que significa 50 ou 55 minutos de atividade para 5 ou 10. Repete de novo 50-10 ou 55-10, então a gente fez 2 blocos de 50, e aí, desculpa, 2 blocos de 60 e descansa 30 minutos. E aí, junto com isso, eu também falei dos cortes limpos, que a gente cortar um estilo de pensamento, né, um estilo de modo de funcionamento, seja intelectual, emocional ou físico, e fazer um corte, né, então 50 minutos num único canal, para que a gente mude para um outro nos 5 ou 10 minutos de intervalo. E falei de beber água, porque quando a gente se mantém hidratado, também é um jeito muito bom da gente manter a nossa produtividade. Uau! Eu consegui me lembrar de tudo sem anotação. Que coisa boa! Então, espero que tudo isso seja útil aí para você, que você realmente compartilhe essa live. Gabi, querida, você também está aqui. Que bom, um beijo bem grande. Alcira, a gente vai fazer mais e vai falar mais desse tema, porque esse tema é vasto e é muito útil para a gente. Quem sabe na próxima semana. Aliás, na próxima semana eu estarei com uma novidade. Eu vou trazer aqui alguns profissionais muito, muito bacana, muito, muito interessantes. E na semana que vem, muito provavelmente, tem uma nutricionista fera que vem aqui conversar comigo. Só que aí a gente vai fazer um horário diferente para adequar também ao horário dela. Eu aviso você aqui com antecedência para que você assista e participe, porque vai ter umas dicas fantásticas de nutrição funcional. Eu adoro a Fê. Ai, que bacana. Já falei o nome dela. Bom, eu coloco novidades aqui em breve na nossa página, então compartilhe. E se você quer fazer parte da lista de transmissão para também ter conteúdos meus exclusivos, basta que você anote aí o meu número, é 011 99177 9080. Agora, essa lista é para mulheres, porque lá eu coloco dicas mais voltadas para as mulheres. Então, se você é mulher ou se você tem alguma amiga que você acha que é útil ela participar dessa lista, que, enfim, ali tem temas de como tornar a nossa vida mais leve, mais fácil, com tantas atividades aí que a gente tem no nosso dia a dia. Então, venha fazer parte ou divulgue para as amigas para que elas também façam parte da nossa lista, tá bem? Bom, eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo grande e nos encontramos em breve. E se você quer saber mais sobre tudo isso que conversamos aqui, deixa o seu contato que eu ou alguém da minha equipe vai fazer o contato com você, tá bem? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima!